Tô na boa. O que fala Homem da Fuji? Homem verde aí. Tem nesse país uma viva alma mais honesta do que eu. Só você fazer cocô dia sim, dia não. Eu tô saudando a mandioca. E é desse jeito, é mesmo, e é porque é mesmo. Salve geral, bem-vindo, você muito bem-vindo ao podcast O Pior do Brasileiro, seu podcast semanal. De vez em quando tem 2 episódios, de vez em quando tem um, de vez em quando tem nenhum também. E a gente vai nessa toada discutindo as incongruências tupiniquins. Tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente fala, tudo aquilo que a gente presencia, mas na verdade dá uma vergonha danada. Hoje preparamos um programa muito legal para você. Vamos discutir um filme que o Tramuja jura de pé junto que assistiu, ou melhor, tentou assistir porque disse que dormiu, mas eu, Geiso e Marco gostamos, que é o filme Benvenuto, Senhor Presidente. E aí a nossa primeira pergunta a você que está nos ouvindo e a você que está nos assistindo. Um presidente consegue ser 100% honesto até o fim? Conhece algum exemplo? Comente e participe conosco. Salve, salve, Jason, bem-vindo, olá. Olá, Ednei, olá, Tramujas, olá, Marco, olá, você que nos vê pela live do Facebook, olá, você que nos escuta pelas plataformas de podcast. Hoje a gente vai discorrer a respeito de um belo filme que, de semelhante com a situação do nosso país, só tem corrupção. Mais ou menos. Salve, salve, Tramujas, quer dizer que o senhor dormiu no filme. Olha, o filme é tão bom, mas tão bom que eu relembrei os piores momentos dos Trapalhões e um pouco do Jerry Lewis ali, as encenações, só que era um pouco mais assustadora, porque muito daquela realidade do personagem a gente tem vivido nos últimos anos. Então, realmente, parece que a gente escolhe os presidentes da forma como aqueles conselheiros, aqueles congressistas italianos escolheram o pseudo-presidente deles. O processo de votação é bem parecido, porém o enredo é até um pouquinho mais chato do que a nossa realidade no Brasil hoje. Olha lá, os primeiros 15 minutos ele assistiu. Primeiro tá aí. Salve, Marco. Existe presidente 100% honesto até o fim, Marco? Olá, meus amigos, olá, boa noite, né? Uma noite que a gente não esquece, que a gente tá gravando à noite, daí a gente esquece de falar que não pode falar isso, né? Olá, os internautas, né? Olá a todos os nossos ouvintes. Cara, se tem 100% honesto, só ele que deve saber, né? Porque acho que com essa gama de poder que o presidente tem, difícil, hein? Difícil ficar na linha ali. E para começar o nosso Pior do Brasileiro, uma homenagem. Cadê a homenagem, meu querido? Cadê a homenagem? Bolsonaro, nós somos milhões de tantas casas e religiões. Irmãos unidos numa bandeira, Deus salve a pátria brasileira. Irmãos unidos numa só bandeira, Deus salve a pátria brasileira. Deixa o Chuí até Roraima. Os caras fizeram um hino. O Brasil, eu acho que é um dos poucos países do mundo que paga pau para presidente eleito, para político eleito, não é só presidente, sejamos todos muito honestos, muito sinceros. Mas para quem não sabe do que a gente está falando, esse filme, disponível no Netflix, ele conta a história ficou vago ali o cargo de presidente italiano, e aí os congressistas, naquelas manobras, direita, esquerda, meio, centro, fundo, eles elegem alguém. E eles ficam brigando, nunca conseguem eleger alguém, até que eles querem fazer uma pegadinha e elegem uma figura que para eles não existia mais, que era o Garibaldi. Porém, entretanto, no entanto, apesar de, existe um Garibaldi vivo. E esse Garibaldi é pescador, 3, né? Mas aí só historiador. Né? Era o quê? Ele era bibliotecário, né? Que era isso,
é um bibliotecário voluntário numa cidadezinha do interior lá da Itália, né? Mas ele gostava mesmo de pescar, viver a vida. Tinha um filho que era meio trambiqueiro, que gostava de vender os equipamentos ali que não funcionavam, etc. E ele é alçado ao cargo de presidente. E ele prontamente falou, não, eu vou renunciar. Mas vendo toda aquela corrupção ali dos 3 que mandavam do Congresso, nenhuma semelhança com o Congresso brasileiro, ele resolve falar, não, peraí, vou ficar, renuncio a renúncia. E aí se sucede um monte de coisas, ele vira um presidente super popular, e esses poderosos, que ali foram representados por 3 pessoas ou 4, representando o mercado, entre aspas, né? O mercado pede para que eles derrubem esse presidente, afinal ele estava fazendo tantas coisas boas para a população que os problemas deixaram de acontecer. E se os problemas deixaram de acontecer, eles deixaram de lucrar. Aí foram lá para um cara do tempo da guerra e ele fala assim, olha, eu conheço todos os italianos. Todo mundo, todo homem comum tem pelo menos 3 a 4 esqueletos no seu armário. Esse não tem nenhum. E aí no final, então, atenção, você vai pular 5 minutos desse podcast se você não quiser saber o final, e depois você volta. No final, esse italiano aí do tempo da guerra, ele tem o arquivo de todos os italianos, todos. Entre eles, da namorada do Garibaldi, do presidente, e do amigo, enfim, de todo mundo. E ele se vê no dilema. Eu apresento denúncia como eu vou apresentar de todo mundo? Ou não apresento? O fato deles serem meus amigos, o fato deles serem meus próximos, lhes dá o direito de não ter a sua denúncia submetida? E aí, no final, ele resolve que ele ia queimar e faz um discurso admitindo isso. Fala, olha, agora eu sou corrupto igual a vocês, queimei os documentos, não vai ter denúncia, não vai ter investigação contra eles. Esse filme nos representa em que sentido, senhor Jason Vendramin? É difícil, porque, cara, tem alguma semelhança, assim, com a nossa realidade. O presidente no filme é um homem do povo. Ele realmente é um homem do povo. Ele é um homem simples, ele é um homem de hábitos simples, como o nosso presidente, né? Só que com uma diferença gritante, uma diferença tremenda. O Garibaldi, ele não tinha sequer um dia de experiência política, né? E por isso que ele não conseguiu se adaptar à dança das cadeiras, né, da corrupção existente no país. E com isso ele fez um bom trabalho, né? Olha, até eu preciso abrir um parênteses aqui, Dinei. Eu tenho um certo preconceito contra filme que não seja um enlatado hollywoodiano. Eu tenho esse preconceito, é feio, eu admito. E, pô, foi um favor que você me fez de falar pra gente assistir, porque, cara, vale a pena. Se você não assistiu e tá ouvindo a gente, vale a pena. Não escutem a Tramujas. As Tramujas têm um péssimo. Não assista. É muito chato. Pensa num filme chato. Tramujas não vale. Eu sou um fã inveterado do cinema italiano, do cinema inglês, principalmente, do cinema francês. Marco, o que a gente traz desse filme? Benvenuto, senhor presidente, para a nossa realidade. Eu acho que, assim, o presidente italiano era talvez bem parecido com o nosso candidato a presidente, né? Depois que o nosso candidato a presidente, Bolsonaro, se tornou presidente, aí já não tem mais nada a ver. Mas ele tentava lutar pelas mesmas coisas, né? De acabar a mamata, de chega de nepotismo, de vamos dar um jeito em tudo que isso aí que está aí. Era o que o nosso presidente falava quando candidato. Então, nessa parte, ele é meio parecido, né? Agora, na atualidade, se você pegar os dois como presidente, aí já não tem mais nada a ver. Aí já não tem mais nada a ver. E é o que eu digo, principalmente quando a gente parte para aquela parte da Câmara, né? Lá você vê lá os grandes, lá, presidentes de partido discutindo essa coisa toda. Se a política
não batesse contra a população, com certeza os políticos estariam fazendo alguma coisa para a gente. O problema é que sempre tem alguma coisa lá que não vai fazer bem para a população, mas vai fazer bem para eles. E quando faz bem para eles, não faz bem para a população. Então também isso você vê bastante, né? Se vê bastante as pessoas ali conversando sobre, se fizer isso, vai faltar dinheiro para isso. E daí vai faltar dinheiro para isso, eu tenho que mandar embora o fulano, né? E ali começa a mostrar um pouquinho essas facetas. Agora, com relação ao filme, eu fico no meio termo. Eu achei um filme muito pastelão, né? Um roteiro que poderia ser um pouco melhor, mas bem explorado, né? E fica naquele meio termo. Uma história legal, mas fica na história só. Tramujas, o senhor já sabemos não gostou nada do filme, mas temos exemplos para trazer para a nossa política? Muitos exemplos. Talvez o filme é chato, muito chato. Quem gosta desse filme chato, fique à vontade, perca seu tempo. Cada um a gente também não pode filtrar o gosto das pessoas. Acho que é até bom, às vezes, assistir um filminho chato para valorizar os filmes melhores, mas ele tem vários parâmetros bem interessantes, assim. E aí, mesmo num filme muito ruim, você consegue tirar boas lições. Esse filme tem uma coisa muito legal, e aí é real, assim, que o processo eleitoral dos 3 congressistas é parecido com o nosso. Passa o carro do lado do rio, ei, você que tá fazendo nada aí, quer ser o presidente? Vem cá, isso aqui. A gente escolhe parecido, só que a gente ainda vai no vaso sanitário e, de preferência, dá aquela boa desaliviada no que você tem no intestino e acaba votando. Então, realmente se assemelha. O segundo aspecto que é legal do filme, que mostra um cenário de um cara com boa vontade, porque ele era um bibliotecário que recebia tantos euros para ensinar a história, ele teatralizava a história, então ele dava acesso à cultura a pessoas que não tinham vontade de ler, ou que não tem preguiça de pegar um livro e ler, então ele teatralizava, então ele aproximava a história da realidade. Então ele era um cara que sabia ouvir as pessoas para entregar para as pessoas o que eles queriam. E aí tem um cenário muito legal que é uma discussão que ele escuta as pessoas falando dele no restaurante, o novo presidente, o cara tá fazendo isso, tá cobrando imposto e tal. Ele se senta à mesa dos italianos e começa, o que vocês acham que seria bom? Ele começa a ouvir as pessoas, e é por isso que... Você entendeu essa lei aqui? Como é que querem que eu assine a lei se nem eu entendo? E ele começa a ascender justamente nesse movimento. Então, esse parâmetro do saber ouvir a população, entender quais são os caminhos, de que forma ele conseguiria atender a população. Então, são movimentos muito legais que fazem com que um político se destaque ou não. Então, quando você vai nesse movimento, de volta é um movimento bem interessante, e o filme traz reflexões muito simplistas de um movimento que faria sentido se os políticos ouvissem. E aí, obviamente, é muito próximo do que o nosso presidente atual faz, que é simplesmente ele só ouve quem escuta o que ele quer falar. O nosso presidente ele tem um processo difícil de criar empatia, porque ele só gosta daquele curralzinho dele. Todo mundo que é contrário ao que ele fala... Ele fica raivoso, ele começa a discutir, começa a agredir verbalmente, porque ele não gosta de ouvir. O Bolsonaro é o típico cara que gosta de conversar com o espelho, porque o espelho vai reproduzir ou vai deixar ele ouvir exatamente o que ele está falando. Ele não quer ter uma voz contrária e, a partir da voz contrária, pensar numa solução. Ele concebe alguns conceitos e aquele conceito para ele é claro e vamos trabalhar em cima disso. Tanto que foi esse o processo que fez com que ele liquidasse no início da pandemia 2 grandes ministros da saúde. Então, eu até brincava que o Nelson Teich teria entrado primeiro o Mandetta, quando ele trazia as recomendações e alertava que passariam de 200 mil mortes, e o presidente super inteligente, conhecedor da medicina absurdamente. Na verdade, acho que antes de ser militar, acho que ele deve ter se formado em medicina, porque ele dizia que não mataria 2 mil mortes, e o Osmar Terraplana validava as bobagens que ele falava. Aí veio um ministro que todo mundo achava que iria ser um ministro que assinaria, dentro de um laudo, o uso da cloroquina como preventivo, e esse ministro se mostrou contrário, porque nem o médico com responsabilidade faria essa assinatura de que a cloroquina era de fato indicada para um tratamento precoce em relação ao coronavírus. E aí veio o terceiro, esse sim, um fantoche, que não é médico, não conhece nada de saúde, e nem de geografia, por sinal, um general que não conhece geografia,
e que acabou assinando tudo que ele queria. Então, nosso presidente já se mostra diferente aí. Um segundo aspecto que é muito legal do filme, que mostra, aqui é o espelho da nossa realidade. O filho do presidente italiano lá era um picareta que vendia equipamentos de ginástica que não funcionavam. E, de repente, você via aqueles equipamentos de ginástica sendo vendidos para o exército. Presidente, estão assinando lá com seu filho. Ele falou, não, peraí, eu não falei que era para fazer nada disso. Meu filho, o que ele está apresentando, desconecta de mim, tem que fazer o que é bom para a nação. Ele autorizou o moleque publicamente, né? Exatamente. E aqui no Brasil aconteceu algo bem parecido, só que completamente oposto. O grande lobista da venda de armas no Brasil chama-se Eduardo Bolsonaro. Existe uma indústria de armas no Brasil chamada Taurus. E o que o Eduardo Bolsonaro, muito antes do pai virar presidente, já estava fazendo um trabalho muito forte de lobby para zerar o imposto de importação de armas. Por quê? Porque ele já tem amarrado com ele um contrato com a Sig Sauer, que é uma indústria de arma alemã. Então, o nosso presidente, ele tem caminhos parecidos, mas decisões completamente opostas, que, no mínimo, são antagônicas ao personagem e extremamente antiéticas, para não se falar lá na frente de outras situações ainda piores. Então, é por isso que tem bons caminhos, mas são... Inclusive, o presidente brasileiro aparece no filme, né, comprando 200 bilhões, milhões da dívida italiana, ele entra no hospital sambando, né? Ele e a comitiva do Brasil entra sambando. Então, e ao invés de ser Jair, é o João, né? Então, os espelhos são realmente muito próximos. É um filme até meio triste, porque você fala, até esse bobalhão que foi eleito presidente da Itália consegue ter mais massa cinzenta para tomada de decisão do que o nosso presidente. Então, de fato, ele acaba até sendo uma come-tragédia, né? Porque você espelha com o Brasil, a gente enxerga que o nosso cenário conseguiu ser ainda pior no processo de decisão. Agora, Marco, é possível ser 100% honesto sendo presidente do Brasil até o fim? Olha, acho que o sistema engole, né? O sistema engole e o restante, né? Engole. Acho que não tem como o cara seguir tudo certinho, não. Mas você consegue fazer alguma coisa. A população está ansiosa por qualquer coisa. Qualquer coisa, né? E se você fizer alguma coisa de bom para a população, né, você já é um grande ícone. Como foi o Lula quando, nos primeiros anos dele, que apresentou tudo o que apresentou. Tá, tem gente que vai xingar, a gente vai falar, essa coisa toda. Mas não estou falando da atualidade, estou falando naquele tempo. Né? Quando a gente estava naquele tempo, era diferente. Eu nunca votei no Lula, e realmente depois eu fiquei pensando, cara, esse cara ele não foi tão ruim. Ele mudou um pouco o Brasil. Né? Então, mas não tem como que o sistema engole. O sistema engole. O cara, para governar, ele tem que abrir mão de muita coisa. Jason, tem com o nosso Congresso, que a gente viu toda a politicagem que aconteceu na semana passada, na eleição do seu Arthur Lira, na eleição fugiu o nome do presidente do Senado agora? Pacheco. O Pacheco, a eleição do Pacheco. Toda aquela maracutaia, toda aquela cargo para tudo quanto é lado, traição para tudo quanto é lado. Tem como ser 100% honesto no Brasil até o fim do governo? Não dá, cara. Não dá. Eu acho não. A gente já viu aí que quando você entra no salão, ou você dança conforme a música, ou o povo te tira pra fora, cara. Não tem muita... Você não tem muita escolha. E... Cara, eu enxergo que para resolver a questão dos dirigentes da nossa nação, é só dando um reset mesmo, cara. Rasgando a Constituição. Vamos começar esse país do zero de novo. Então, nós estamos aqui ouvindo Jason Vendramin defender uma quebra constitucional. Vamos entender isso. Um reset. É a mesma coisa. Não é um computador, não tem um botão reset. Para fazer esse reset que você está defendendo, vai ter que quebrar a Constituição. Alguém vai ter que pôr um punho de ferro, normalmente é o Exército, né? Vai ter que pôr o punho de ferro e fazer uma ditadura para se arrumar essa Constituição.
É isso? Mas eu acho que é o único jeito, cara. Eu acho que é o único jeito. Não, Tipo, a trilogia do Homem-Aranha com o Tobey Maguire. Acabou, não tava mais dando certo. Dá um reset, reboot, começou lá com Andrew Garfield. Então, tipo, cara, daí do Andrew Garfield começou a não dar certo. Aí chama o... Me fugiu. Tom Holland. Aí começou o Tom Holland. Cara, devia de ser fácil, igual recomeçar a trilogia do Homem-Aranha. Eu acho. Devia ser fácil. Acho que nada nesse país vai para frente enquanto não se investir em educação. E a gente sabe que isso vai demorar muito tempo, né, para que a gente tenha as pessoas pensando um pouco melhor. Porque se você pega hoje e abre o teu Facebook, você vai falar assim, meu Deus do céu, sabe? A falta de informação, a falta de cultura tá enorme. Tá enorme. E a mídia social vem nos trazer essa realidade mais ainda. Então, enquanto a gente não se investir em educação, de ter pessoas formadoras de opinião que realmente tenham conhecimento, né? E principalmente o brasileiro tem um pouquinho mais de empatia com o próximo, a gente vai continuar nisso aí, sempre. É isso, Tramujas? Ditadura militar já? Olha, se a ditadura tivesse de fato se mostrado deficiente, até era favorável a um reboot, mas convenhamos que a ditadura a gente enxergou pedaços dela, né? E muito do reflexo que a gente carrega e muito do que falam da não corrupção não é verdade, até porque se a ditadura tivesse controlado a gestão do dinheiro, como muita gente acaba afirmando, o Brasil estaria, de fato, como diria Bruno Henrique, o filósofo, o jogador de futebol do Flamengo, o Brasil estaria em outro patamar. E não foi o que aconteceu. Você pega a marginalidade no Rio de Janeiro e o desvio de armas do Exército para os traficantes, para as milícias, no período da ditadura foi um dos períodos em que você mais fortaleceu, nós como nação, mais fortalecemos as quadrilhas. Então, é fácil a gente esquecer um pouquinho do histórico e olhar só o lado bonito, é igual aquela namorada antiga que você lembra só das coisas boas, mas o estresse que você passou no dia a dia, ninguém lembra. Aquele cinema que a gente assistiu era uma delícia e tal, mas não é bem assim. O Jason tá vendo a bronha que deixaram aqui pra você, né, Jason? Mas, ó, vou falar um negócio pra você. Hoje eu tive... É interessante a gente entrar nesse papo da ditadura. Hoje eu tive o prazer de atender o seu Otto. Seu Otto tem 82 anos. E a gente conversando sobre a situação do país, ele falou que foi um preso político durante a ditadura. Certo. E depois de ter puxado lá o tempo dele, ele participou de uma certa forma lá da construção de Itaipu. Nas palavras dele, ele falando que no projeto, no papel, estava lá. Era para Itaipu custar 9 milhões de dólares, alguma coisa do gênero. E que não podia passar, tinha margem de gasto de 1,5% para mais ou para menos. Claro. Terminou custando 32 milhões. Então. Quando ligaram a 18ª turbina, já tinha chegado aos 32 milhões. Então, cara, o país está errado, e assim, está errado desde Pedro Álvares Cabral, e vai ser difícil consertar. Vocês são muito maldosos, essa é a verdade. Bom, fica a nossa sugestão a você que está nos ouvindo, menos do Tramujas, assistam Bem-vindo, senhor presidente, Benvenuto, senhor presidente, Welcome, Mr. President, enfim, tá lá no Netflix, coloca presidente, vai vir. Agora, você que está aqui na nossa live, fica aí, e você que está nos ouvindo pelo podcast, muito obrigado pela sua audiência, tenham todos uma grande semana, e te convido para o nosso próximo episódio. Assine o nosso canal. Beijo na alma. Em 3 vergonhas. Tem nesse país uma viva alma mais honesta do que eu. É só você fazer cocô dia sim, dia não. Eu tô saudando a mandioca. E é desse jeito, é mesmo, porque é mesmo.
Salve geral, começando mais nossa segunda parte do podcast O Pior do Brasileiro. Tá comigo aqui Jason Vendramin, tá comigo o Marco, tá comigo o Tramuja, salve, salve. A minha primeira pergunta a vocês sabiam que vai rolar uma guerra aqui no Brasil? Uma guerra interna. Vai rolar. É uma guerra de Goiás contra Minas Gerais. A guerra do Pequi. Capital do Entrega Pequi. essa coisa, cara. A guerra vai começar, o Bolsonaro tá com nós e é o seguinte, eles vão vir com tudo, tacando pão de queijo duro de lá pra cá. Caiado, monta na mula, já vai estourando a boiada do Leonardo pro rumo deles, viu? O Marconi dá a volta por riba, infiltra no meio deles e acende um peido alemão. Bolsonaro dá cobertura pro Marconi, tacando lata de leite condensado daqui pra lá. Delegado Valdir pega todos os eixos em Anguera, faz uma trincheira na entrada de Tumbiara, que a Força Jovem e a Esquadrão vão unir e vão ficar do lado de cá tacando liguinha de pamonha. Porque se tacar caroço pequenos, ainda inventa de plantar do lado de lá e acabou. Dessa vez, as raparigas da São Francisco não vai distrair o inimigo, porque putaria pra eles não é novidade, viu? A hora que nós ganhar essa guerra, vamos descer todo mundo lá pro vilão, tomar uma nervosa e o decreto do Caiado que lute. Viu? O decreto do Caiado é que diz que o Pequi é uma coisa de Goiás. Não é, né, Tramucci? O Pequi é mineiro. Tem, brigar por tão pouca coisa, pensa um negócio ruim é esse tal do Pequi. Tive uma namorada que a mãe era mineira e ela ia a primeira vez jantar na casa dela e a mãe dela ia preparar um arroz, tal do arroz com piqui. Eu nunca tinha comido e pela ênfase que davam, vai comer o arroz com piqui, achei que era tipo camarão, era quase uma iguaria fantástica, lagosta, era uma coisa absurdamente gostosa que não tinha como dizer não. Quando eu cheguei na mesa, aquele arroz estragado, ele estava laranja, obviamente, e aquelas bolas laranjas horrorosas, ó, aqui você só raspa esse treco horroroso, não morde porque tem espinho dentro. Vá merda, que alguém uma porcaria. Nunca mais. E o melhor é a garfada, você come aquele treco horrível, ceboso, e ela te olhando assim, e aí, gostou dele? Falei, não. Não, e o pior é o seguinte, que ele tem prazo de validade. Aquele negócio de deixar muito tempo, ali, tipo, 3 dias, já começa a feder, cara. É horrível. O meu sogro é de Minas, ele trouxe pequi para a parentada e sobrou aqui para casa para fazer a distribuição. Que janho fedido é aquilo, viu? O tal do pequi não é fácil. E o Tiago Andrade, tá nos ouvindo, fez um pequi pro pai dele. Eu falei, mas isso é coisa boa? Não tô entendendo. Você tá de pau com o teu pai? Qual que é o problema? Ai. O Jason, nós trouxemos aqui, durante a pandemia, alguns exemplos de quando a coisa não dá muito certo. Dá um certo problema. Você esquece a câmera ligada. Olha o que aconteceu, olha que maravilha. Advogado. Tirem as crianças da sala. Câmera ligada e aparece fazendo sexo no Zoom. Atônitos, funcionários do tribunal observaram Héctor Paredes Robles se despindo e uma mulher nua subindo em seu colo. Olha que maravilha. Tá aí, câmera ligada, tava rolando lá uma audiência. Amor. Ai. Já esqueceu a câmera ligada em situações assim, Jason? Não, até porque eu só uso a câmera para fazer esse glorioso podcast. Eu não uso para outros fins. Até porque, né, se fosse usar para outros fins, eu acho que eu monetizaria, pelo menos. Ô, Marco, se a tua câmera falasse, ia falar o quê? Ai. Não ia falar muita coisa, não. Eu também tô com o Jason, também uso só para fazer o podcast. E no máximo uma selfie sem biquinho. E é isso daí só. Agora o cenário esse é de verdade, né? Não usou o cenário lá dos filhos do presidente, não, né? Esse é de verdade, não tem. E diz a lenda que ele lê aqueles livros ali do advogado. A maioria deles tem literatura não muito agradável para menores, por assim dizer, né? Mas se der um zoom ali, vai ter uns Kama Sutra ali no meio, né?
Provavelmente. Agora, Tramujas, tua definição de homem macho. Eu quero saber a tua definição de homem corajoso. Aquele homem que, ó, tem aquilo roxo. O homem que enfrenta, sabe? Aquele que não engole sapo, come perereca. Qual é essa definição? Olha, a definição de homem macho agora ficou difícil, hein? Porque tem vários bons exemplos e outros nem tanto assim, né? Mas deixa eu pensar aqui. Talvez o cara do molejo? Talvez? Que é tão macho que engaveta mais. Cilada, Não é. Não é o cara do molejo. Não é o cara do molejo. Homem macho é esse aqui. O cara tem uma carreira consolidada como produtor musical. O cara é conhecido no meio como produtor musical. O pessoal sabe que é ele. E ele, de 25 anos, é o novo namorado de Flor de Lis. Ah, não, cara, não é homem macho, cara. Talvez é que a coragem e a burrice, uma linha muito tênue que divide, sabe? Sadomasoquismo, né? É um pouco além do sadomasoquismo, né? O cara vai um passo adiante, né? Será que ele vai... Já deixou uma carta de despedida, já. Será que ele vai entender os gostos peculiares dela? Cara, assim, ele é um produtor gospel. Quem não sabe, a Flor de Lis é uma pastora, cantora, gospel, etc, etc, etc. Então, ele tem uma carreira super consolidada no meio. Eu não consigo... Eu me falo, como isso pode acontecer? E outra, a mulher não deixou nem esfriar o cadáver, Tramujas. Não precisa, vai no rastro. Olha, esse cara, se ele for esperto, ele começa a aprender com os peixes, né? Dormir de olho aberto para não ter erro, né? Só falta a amante ser a ex-esposa do Yoki lá. Ô, Marco, qual é o encanto de Flor de Lis? Não sei, cara, deve gostar de tornozeleira eletrônica, alguma coisa assim, sei lá, deve ter um fetiche ali. Olha, eu acredito que ela deva ter um atributo muito bom para o cara flertar com o perigo assim, viu? Ela deve fazer um canguru perneta sensacional. Vai que... Realmente. Mas ó, tem uma vantagem, esse não é filho dela, pelo menos, né? Porque o falecido era filho, né? Tinha sido... Era filho, depois era namorada da filha, depois uma zona. Foi tendo um upgrade nas relações, né? Começou namorado, virou genro e depois virou marido. Família foi subindo, foi subindo de cargo. Ele chegou a Marechal, né? Chegou a Marechal, né? Que quem não sabe, o Marechal vem dizer quem tá morto, né? Agora que chegou a general, aí morreu, Marechal. O Jason, você que é um senhor casado, homem sério, homem de família. Sim, claro. E é casado com uma senhora que gosta de cozinhar, né? O que é que não pode fazer com os utensílios de uma pessoa? O que não pode sumir? Perguntinha capciosa, hein? Não é capciosa. Era para ser uma piada para você ir. É as Tupperware. Não dá para sumir com Tupperware de dona de casa. Ó, a Camila voltou aqui. Fala, Camila, bem-vinda. Estávamos com saudade. Ele tem fetiche em correr perigo. É uma boa explicação. Agora, imagina a mulher. Você é aliado de uma pessoa, você gosta dessa pessoa, e aí, né, vai numa festinha, né? Aquela coisa toda. Fala assim, ai, amiga, eu não vou na festa porque eu tô sem vestido, né? Não, amor, eu te empresto. E aí não devolve. Fica muito chato. Carla Zambelli acusa Joyce Hasselman de não devolver o vestido para ela que ela emprestou. E aí a Mônica Bergamo pergunta, né, mas qual vestido? Como é que eu vou saber? Como é que você sabe qual que é teu vestido? Ela fala, é os únicos elegantes que ela tem.
Ai. É mais complicadinha, mais complicadinha. Mas, semana passada, nós tivemos a eleição da Câmara. E vocês sabem, é uma zorra total aquele negócio, porque quem hoje é contra, amanhã é a favor, e de vez em quando eles se reúnem tudo ali no mesmo lugar. E teve a festa do Covidão. A festa do Covidão é o quê? É a festa de quem apoiou a eleição do Arthur Lira. Quem deu a festa, seu Marco, foi o empresário que está denunciado pela Lava Jato, inclusive, por desvios. Olha só, o presidente da Câmara foi recepcionado por um empresário denunciado na Lava Jato por desvios. Uma coisa maravilhosa. Mas, vamos lá. Você está ouvindo o pior do brasileiro? E agora, Marco, essa é para você. Quanto você gosta de churrasco? Muito. Deixasse pelo menos uns 4 dias por semana é churrasco. O que você faria para ganhar 1 ano de churrasco grátis? Quem eu tenho que matar? Não sei. Eu poderia doar minha sogra, alguma coisa assim. Comerciante é detido por anunciar churrasco grátis para quem matar João Dória em restaurante na Zona Sul de São Paulo. Anúncio estava em um cartaz na frente da churrascaria La Casa de Parrilla, na Vila Mariana, Zona Sul de São Paulo. O comerciante vai responder por incitação ao crime. Então, explicando, o Dória lá fechou a cidade de novo, o estado de novo, aquela coisa de zona vermelha, zona amarela, zona azul, e foi para Miami. O pessoal já ficou mordido. O prefeito de São Paulo, que fechou tudo também, disse que, olha, fique em casa, gente, se cuidem, Covid tá aí, foi para onde? Foi para a final da Libertadores, aglomerar lá no Maracanã com a galera, tava lá junto e tudo bom. É de uma hipocrisia. Até onde vamos, Tramujas? Até onde vamos? É complicado, né? Acho que é óbvio que a atitude do cidadão aí, do dono do restaurante, é um extremo, mas a gente imagina que a sensação de ser abandonado pelo Estado quando mais precisa. Beleza, ok, vou manter fechado. Como é que o Estado vem com contrapartida nesse fechamento do meu comércio? Como é que ele faz com que ele não precisa demitir pessoas? Então, a gente já discutiu algumas vezes. Se em alguns casos existem esses movimentos de fechar tudo, como é que o Estado age em contrapartida para ajudar com que os empresários não percam seus negócios? E a gente falou isso, já vem falando isso há quase 1 ano, e medidas reais, nenhuma delas aconteceu. Os empréstimos são dificultados, os processos todos são bem complicados, juros extremamente altos nas linhas bancárias. Quando você pega os bancos, todos eles receberam um reforço de investimento do governo federal e bateram lucros absurdos em períodos de pandemia, sendo que os empresários tiveram bastante dificuldade para fazer o dia a dia. Então, é óbvio que tem um movimento de indignação desse cidadão, desse empresário que imaginava que seria melhor assistido pelo Estado e, obviamente, não foi. A maneira como ele protestou, ele passou do ponto. É aquela carne que foi além, né? Solou a carne que ele tentou servir como forma de protesto. Mas, de certa forma, é uma revolta até a gente consegue entender pela forma como nós lidamos num olhar macro da gestão do nosso país. Até porque boa parte do país só não sofreu ainda mais com tudo isso por causa do Congresso, que aumentou o auxílio emergencial de R$200 para R$600. Então, essa foi a grande ação do governo federal, que foi alavancada pelo Congresso. Na cabeça do governo federal eram R$200 por 3 meses. Dá para encarar, Marco, por 1 ano de churrasco? Essa assessoria de imprensa dele deve ter sido gerida por Carlos Bolsonaro, né? Meu Deus do céu, né, cara? Raivosa, né? Cara quis lacrar e vou inventar louco, viu? Por favor. E depois ali que eu vi, né, que o nome do restaurante dele tinha a mesma tipografia, foi inspirado no La Casa de Papel, né? La Casa de Parrilla é o La Casa de Papel. Bom, só tem uma pergunta. Pois não. Tá valendo aí na promoção? Não tá, acabou.
Da série Bem Feito, da série Eu Não Consigo Entender Gente Burra, da série Se For Fazer, Faça Bem Feito. Olha só que fio maravilhoso esse que nos é trazido aqui. O deputado Trutis, do PSL do Rio Grande do Sul, é um fervoroso defensor de armas de fogo da base do Bolsonaro e da bancada Bala. Em fevereiro de 2020, divulgou que havia sofrido um atentado, mas que por estar armado tinha conseguido repelir os agressores. O relato era digno do filme de Chuck Norris. Pois bem, uma caminhonete teria emparelhado com o carro do deputado e um atirador com a carabina havia disparado uma rajada contra o carro do deputado em movimento. O deputado, heroicamente, teria sacado a pistola e disparado de volta. À época, disse suspeitar de traficantes de drogas e cigarros. Porém, um relatório da Polícia Federal de 300 páginas, com uso de câmeras, GPS e laudos, comprovou a fraude. No local do suposto atentado, a polícia não encontrou estojos. Com base no GPS do veículo, viu que este havia ficado parado em uma estrada vicinal. E não termina aí. Na estrada foram encontradas cápsulas 9mm, compatíveis com a pistola Glock e fragmentos de vidro do carro do deputado. O jumento, que é como o nosso Bruno Langeani está chamando ele, @Blangeani, o jumento facilitou bem o trabalho da Polícia Federal, pois deu infos sobre a arma dos agressores e modelo e placa da caminhonete, o que facilitou o trabalho da Polícia Federal. Em novembro, Trutis chegou a ser preso na busca e apreensão feita em sua casa, que encontrou a pistola Glock, possivelmente usada na farsa, bem como outras 2 armas em nome de laranjas, incluindo um fuzil da Taurus, registrado em nome de um membro do movimento conservador MS5. Olha que beleza. A cereja do bolo é que o deputado legalmente não poderia ter armas por motivos de violência doméstica. Ô, deputado. Vale ler a manifestação do Ministério Público sobre a motivação do parlamentar que incluiria usar a fraude para defender o porte de armas como estratégia de defesa. Diz o Ministério Público Federal. O vice-procurador-geral disse que ainda não é possível afirmar com certeza o motivo da suposta armação, mas observou que o porte de arma é uma pauta defendida intensamente pelo deputado Loester Trutis. O parlamentar, ao noticiar o episódio, atribuiu ao porte de arma a ausência de lesões e até mesmo o escape da morte. E ainda, ele aduz ter sido vítima em razão de embates políticos no Estado, de representação, ao menos em tese, pode-se vislumbrar uma conexão dos fatos apurados com a atividade parlamentar. Por conta da prisão e para diminuir um pouco da vergonha do episódio, o parlamentar deu uma sumida do mapa, mas não deixou de voltar a tempo de prestigiar seu candidato para o comando da Câmara, o agora presidente, Arthur Lira. Se for fazer, né, a bobagem, meus queridos, vamos fazer bem feito, né, Marco? Ah, complicado, né? Bem, ainda bem que a maioria desse povo aí, eles são burros mesmo, né? Então, a gente já está acostumado. O problema é que tem gente mais burra ainda que acredita neles, mas o bom é que eles são meio burros mesmo, né? E se você for olhar a pauta do governo, a pauta liberal do governo, dos 10 projetos que tem aí, liberais, 3 são sobre o armamento, o rearmamento da população, a liberação de porte de armas para alguns cargos, algumas pessoas, né? Que não tem nada a ver. E é isso aí, o que a gente falou, é o lobby batendo forte. Jason, a gente já discutiu aqui o porte de armas, você disse ser favorável ao porte de armas, se eu salvo engano, é isso? E aí, essa propaganda do seu lobista? Eu peço a ajuda do Chaves para responder essa pergunta. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Idiota, cara, é por causa de gente assim que não dá certo. É por causa desse tipo de elemento que as coisas não andam, não fluem, não vai. Apresente os motivos certos da maneira correta, mas não queira inventar, não queira fazer firula, não vai dar. Do jeito errado não vai dar certo. É tudo que eu tenho a dizer. É bom que não dê certo mesmo, gente. É bom que não dê certo, porque você armar uma população ignorante dessa aqui não tem como, não. Quer dizer, eu acho que nenhuma população deve ser armada, né? Já começa por aí.
certo? Eu lembro muito bem, eu estou ali na casa dos 50 anos, e que eu lembro que quando eu pegava... tô ali, né? Não. Eu né? não quero enganar. Então, 72, né, 49 aninhos, e eu lembro quando eu pegava a tribuna, né, o jornal que já não existe mais, impresso, e a gente pegava a tribuna e o que você mais via naquela época, quando o armamento era liberado, era bem, tipo assim, criança dá tiro acidental em amiguinho. Discussão de trânsito acaba em morte. E assim por diante. A gente esquece disso, né? Como a gente ficou muito tempo sem o armamento, a gente esquece dessas notícias antigas aí. Mas sabe, que nem eu não sou a favor do porte, eu sou a favor da posse. Não ande armado. É diferente. Porte, você pode levar arma para tudo, para qualquer lugar. A posse, naquela época também era muito difícil você ter porte. Era muito difícil ter porte também antigamente. Era posse mesmo, certo? Você ter em casa, né? E, que nem eu falei, criança pega o revólver em cima da cozinha e dá tiro na cabeça. A qualificação em si, né? Como é que Sim, você vai armazenar, como é que você vai qualificar? Se você observar como é feito o controle das armas nos quartéis, existe um relatório. Então, se é um policial militar, se você é um bombeiro, em que você tem direito à posse da arma do Estado, você tem um relatório em que você avisa que você está retirando a arma em tal horário, está levando até tal lugar. Então, existe um... Quando você fala de um exército, de uma polícia, que é alguém que está preparado e que treina para utilizar arma no dia a dia, é uma coisa. E ainda assim, existem casos em que um policial que tem um problema psicológico, sofreu algum tipo de abalo psicológico, ainda assim pode estar mal preparado, mesmo praticando o tiro, o treinamento com arma. Então, eu acredito que a arma, sim, poderia ser liberada, mas deveria ter, de fato, uma rigorosidade maior na liberação. Essa semana mesmo a gente teve a triste notícia aqui em Curitiba de que um PM entrou em desacordo com outro PM. 2 PMs em Campo Largo. Inclusive. Em Campo Largo. Por causa da direção da viatura e fatalmente um acabou disparando no outro e levando o outro a óbito. Então, tipo, cara, desgraça sempre vai ter. Armado ou não, sempre vai ter. Só que eu acho que é muito mais fácil o bandido não ter certeza que você está armado do que ele ter a certeza de que você não está. O contrário também acontece. O bandido sabe que você tem arma em casa, ele vai entrar na sua casa para roubar seu armamento. Isso também acontece bastante. Ele pensa que ele pode se ferrar também. Não, porque quem vai estar desavisado vai ser você. Ele já vai entrar armado, certo? Então quem vai estar desavisado vai ser você. Então, olha, muitas vezes ele entra... Aconteceu, ficou nós dois discutindo aqui, acho. Eu achei que você caiu. Né? E o que acontece é que muitas vezes ele vai entrar lá, sabendo que, tipo assim, que você tem arma, só que ele vai te pegar sem você estar sabendo que está entrando. A outra coisa você veja o tanto de crime de feminicídio que aumentou na pandemia, né? De Lei Maria da Penha, de LGBTQ, de negros, de índios, de tudo, todo mundo que aumentou o número de mortes, e muitas vezes por arma branca. Imagine se a gente tivesse realmente armado a população. Eu acho que nem o psicotécnico, porque aqui no Brasil, o psicotécnico se burla pela política, né? Se dá um jeito, daria jeito em você armar a população. Realmente, esse é um debate muito mais amplo que a gente precisa voltar em algum tempo para falar sobre liberação ou não de armas, porque realmente tem os dois pontos. Só trazer um adendo que eu acho interessante: nos Estados Unidos muda muito de estado para estado, né? Ainda que a Constituição dê o direito de você andar armado, tem estado que diz, você pode andar armado dentro da sua casa, dentro do seu carro, você pode andar na rua, etc. E tem em Las Vegas, como é que é o estado? É Nevada, né? Em Nevada tem a lei da mão para trás. Sabe como é que funciona a lei da mão para trás? A lei da mão para trás, quando você está discutindo com alguém, você precisa pôr as mãos para trás na hora da discussão. Por quê? Porque lá você pode andar armado no momento que quiser. E se você está com a mão na frente, o teu interlocutor ele tem o direito de entender que você está ameaçando ele com a arma e assim atirar em você. Então, se você discutir com as mãos para trás, ele perde automaticamente esse direito. Interessante, né?
Funcionaria aqui no Brasil? O que funciona nesse país? O que funciona? Do que ia morrer de gente com a mão para trás igual. Puxa para frente, agora põe para frente, a mão deixa a foto agora. Exatamente. O Fábio está comentando aqui, faltam cultura e educação, aprendi a atirar com 6 anos de idade. Meu pai ensinou aos filhos o perigo e a utilidade das armas de fogo. Logo, não despertou a curiosidade de pegar a arma escondido. Como o Marco falou, tem os 2 casos. Eu ainda, e aqui eu quero dizer que acho que o Marco está sozinho, porque eu sou a favor de liberar tudo. Libera geral, então libera. Mas você veja o caso lá no Mato Grosso da menina que pegou a arma de competição, né? Que estava lá, que o pai tinha, e matou a amiga. E um caso que não está muito bem esclarecido até hoje. Né? Como é que a arma foi disparada, se foi de propósito, se não foi. Então, tem os 2 casos. E adolescente, Fábio, adolescente é tudo jumento. Isso é... Antes de liberar, vamos lá e dê uma olhadinha qual que é o grau de resolução dos homicídios no Brasil. Daí você me fala se libera ou não libera. Você citou aí esse caso da menina do Mato Grosso, tem que citar também o da menina do Amazonas lá, que um garimpeiro foi entrar para tomar banho na casa dela. Eu não sei desse caso. E ela evitou de ser estuprada dando um tiro de 12 no peito dele. Tem que ver isso mas também. Sim, mas é que esses casos, Jason, eles não são tão isolados quanto a gente pensa. Mas se você for olhar o outro lado, eu acho que eles são muito mais recorrentes. Agora, você pensando como uma nação, que você tem que olhar a coisa como uma forma macro, né? Eu acho que a gente tem que pensar bem. E, infelizmente, a gente tem que optar. Será que nós vamos ver os 4, 5% de meninas que foram estupradas porque uma pessoa entrou, ela conseguiu se defender dando um tiro, não sei o quê? Ou nós vamos olhar o outro lado de tanta gente que é morta sem resolução de homicídio, essa coisa toda, de acidentes, esse negócio todo. Então, tipo, vocês têm que olhar para uma forma macro. E é isso que eu digo. Exatamente. Na verdade, já há uma facilidade. Quem quiser comprar uma arma, compra. Isso é básico, né? Já há essa facilidade. E esse número de crimes, se for facilitado ainda, com certeza vai explodir ainda mais a criminalidade. Mas antes que a gente atrase, que milagrosamente estamos dentro do horário para o nosso episódio, vamos para as próximas notícias aqui, que essa semana foi bombadinha, a coisa pegou. Isso aqui eu dei tanta risada, eu gostei tanto, eu amei tanto o que aconteceu. Tava um senhor vindo de Salvador para Brasília, e aí entrou de máscara, porque no aeroporto pede, ele sentou de máscara, o avião decolou, ele de máscara, e aí assim que o avião tirou as rodinhas do chão, ele tirou a máscara. A aeromoça, que não é aeromoça, como é que chama agora? Comissária. A comissária foi lá e pediu para que ele retirasse para ele colocasse a máscara, e aí aquele papinho. Isso não existe, bobeira, biriri, meu direito, e não sei o que, não sei o que. Se recusou. Pois bem, o piloto do avião deu meia volta, voltou e chamou a polícia para prender o cidadão com aplausos dos presentes. Teve um que quase foi preso também, inclusive, porque deu um peteleco na cara dele a hora que ele estava passando. E quando a polícia chegou, adivinha o que ele fez, Marco? Colocou a máscara. Colocou a máscara, que ele não é bobo, né, Marco? Ele colocou a máscara porque ele não é bobo, né? Então tá aí. Bem feito, hein, Jason? Cara, e vou te falar, viu? Tem gente que é pior do que criança. Bom, para você que não sabe, a gente grava o podcast aqui em Curitiba. Em Curitiba, agora é lei. Se você está sem máscara, você é multado. Se você está num estabelecimento comercial e você é flagrado sem máscara dentro do estabelecimento, o estabelecimento é multado. Cara, eu tenho um estabelecimento comercial e eu faço a gentil requisição para que todos os clientes usem máscara. Só que parece que quanto mais de idade a pessoa tem, mais teimosa ela vai ficando. Ah, não. Que isso? E aí, tipo, o senhor pode, por favor, pôr a máscara? Aí ele põe. Aí eu viro as costas, ele fica assim. Senhor,
por favor, o senhor pode pôr a máscara? Eu vou pedir pro senhor mais uma vez. Põe a máscara. Aí ele põe. Eu viro as costas e ele tira. Cara, a terceira vez eu cheguei pra ele e falei pra ele bem assim, ó, ou você põe, daí eu não chamei mais de senhor, pontei o dedo e falei, ou você põe essa máscara agora, ou vou pedir pro senhor se retirar. Aí ele pôs a máscara, ficou me xingando por baixo, que dava pra ver a boquinha e ficou de máscara. Quando chegou na porta, tirou a máscara e falou, você é mal educado, e foi embora. Ele não, né? Vou fazer o quê? Não sou eu que faço a lei. Não sou eu que faço a lei. E na semana passada nós trouxemos aqui o caso do moleque lá que deu uma esqueitada na cabeça de um subgerente porque ele pediu para ele colocar a máscara. E aí o que acontece? Ele falou assim, batia foi pouco. Então, nossa, o cara não tem nem... Pegaram 24 anos, né? Tinha um rapaz, né? O que 24 anos. O rapaz não teve nem a nobreza de falar assim, pois é, eu tava nervoso, eu tava bêbado, eu tava estressado. Como é que o Tramujas fala? Eu tava fora de mim, não é isso? Eu tava fora de mim, nada. Zero. E o que é mais absurdo de autoridades que são imbecis é que elas conseguem dar voz a diversos imbecis. Então, quando você pega uma autoridade, um presidente, um prefeito, um governador, que tem zero de empatia e que fala uma bobagem atrás da outra, ela dá voz a imbecis. É aquele aluno o que senta lá no fundo, que só fala bobagem, enquanto a turma inteira não dá bola, ou quando o professor começa a cortar, os outros alunos começam a não dar voz, aquilo por si só vai sumindo, aquela voz vai sumindo. Agora, quando você pega um professor imbecil que começa a dar voz para um aluno imbecil, isso vai replicando de um jeito que parece... na matéria anterior falou do Chuck Norris, não sei se todo mundo lembra, é tipo um Jack Chan de hoje, mas tem os gremlins, né? Parece que você vai dando vida àqueles gremlins depois de estarem endemoniados, só fazendo bobagem. É o que acontece quando o imbecil ganha voz num estado e começa a proliferar essa categoria de pessoas que só pensa em si mesmo, que vota em leis pensando só em benefício próprio, em que o filho faz, como deputado federal, faz lobby para trazer uma indústria de arma alemã, porque obviamente ele vai ganhar royalties pela entrada de armas alemã no Brasil. Então você vai naturalizando o que não é natural. E esse é o grande problema. Da arma alemã. Não. Porque é um absurdo, né? O Brasil, em plena pandemia, um governo federal que não consegue comprar seringa, não compra vacina, não compra agulha, mas libera e zera o imposto de importação de armas como se fosse algo prioritário para a nação. Não faz o menor sentido. Que taxa o oxigênio, que, né, aí... oxigênio. É isso aí. Que compra oxigênio da Venezuela e fala mal da Venezuela. Compra não. Ganhamos, aí. Ganha. Em a primeira nós ganhamos. Aceitaram ou não aceitaram? Que o Brasil aceitamos. Você sabe que o Brasil não é até energia. A energia elétrica que a gente consome no sul, sudeste, boa parte dela vinda de Itaipu, em Roraima não tem energia suficiente, não tem linhas de transmissão para lá. Sabe de onde vem a energia elétrica de Roraima? Boa parte dela? Venezuela, Bolívia. Então, e aí? Como é que a gente consegue pensar num país integrado dessa forma? Agora, o Brasil, ele tem uns negócios que a gente não entende, né? Ano passado, ano retrasado, rolou a extrema-direita querer saber mais do nazismo do que o povo alemão, lembra? Não, o nazismo era de esquerda. Daí os alemãos falavam assim, não, o nazismo não é de esquerda, o nazismo era de extrema-direita. Os judeus que sofreram falaram, não, o nazismo de extrema-direita. Vocês não entendem nada, nós que sabemos. Nós que não gostamos de ler um livro, sabemos. E essa semana rolou aqui um pessoal da esquerda contra uma menina, eu não vou lembrar o nome dela, me perdoe. É uma cubana refugiada aqui no Brasil, e a cubana falava, olha, é uma pobreza desgraçada, ninguém tem nada, é o glamour da pobreza, e o pessoal da esquerda, que é o glamour? Você é uma vendida. Falou, não, mas eu sou de lá. Você não entende nada, que isso? Você não passem vergonha, por favor. Né? Não passem vergonha, que vocês ganham mais. Bom, a gente está se encaminhando, antes que a gente termine, eu quero trazer aqui um discurso
recuperado da nossa nova presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal, né? Porque vale a pena. Relembrar é viver, seu Tramujas, relembrar é viver. Fala, Bia Kicis. Previu, sim, um poder moderador que alguns, talvez por desconhecimento, atribui ao STF. Mas a correta interpretação do texto constitucional foi relembrada pelo maior constitucionalista vivo, doutor Ives Gandra Martins. Aspas. Creio que essa invasão de competências é extremamente perigosa, porque a Constituição também declara no artigo 142 que se um dos poderes resolver desobedecer ou confrontar ou conflitar com outro poder sobre a discussão de como é que se aplica a lei, não é o Supremo a última instância. Pelo artigo 142, são as Forças Armadas que têm que repor a lei e a ordem. São as Forças Armadas não romper a ordem, mas repor a ordem. Mais um minuto, por favor, presidente, para concluir. E essa aí, Marco, é a nossa nova presidente de Constituição e Justiça. Algo a temer? Olha, eu comecei a temer em 2018 já. Né? E assim, dá até para fazer uma paradinha, né? Comecei a temer e gostaria que o Temer continuasse, né? Volta, vampirão, né? Pelo amor de Deus. Volta! Meu vampirão maldito Tiririca, que na sua verborragia falou que pior não fica. Aí, ó, tá aí. Estamos cada vez mais caminhando pro fundo do poço e esse poço não tem fim, cara. É isso aí. Queridos, não vamos comentar que Michele Bolsonaro recorreu da decisão e está acusando uma revista de machismo. Ela está recorrendo uma decisão no TJ de São Paulo contra a revista Isto É, que a retratou de maneira machista, segundo ela no texto. O texto dizia: o esforço de Bolsonaro para vigiar a mulher de perto, publicado em fevereiro do ano passado. Ela está pedindo 100 mil, porque a primeira-dama cobra uma indenização, bem como uma retratação pública. Diz que a revista insinuou que ela estaria tendo um caso extraconjugal com o então ministro ídolo do Tramujas, Osmar Terra. Não vamos falar... Terra! Dá pra gente falar Osmar em terra! No Rio de Janeiro, vocês lembram, cadê o pedreiro Amarildo? Acharam que foi morto e a gente sabe quem foi. Major condenado por morte de Amarildo voltou ao quadro de oficiais da PM, o senhor querido Major Edson Raimundo dos Santos. Daí como é que você fala, né, que a população tem que ter a Polícia Militar do Rio de Janeiro como uma aliada? Isso é uma palhaçada sem tamanho. Ford vai investir $1 bilhão para expandir operações na África do Sul. Business são business, né, Tramujas? Não tem muito o que fazer, não é para você comentar, é só para você... É isso. E aí, pessoas, eu quero deixar para vocês, não vamos falar também que a UP, Universidade Positiva, aqui de Curitiba, tenta proibir comentários negativos de alunos nas redes sociais. Olha só, censura na universidade. Não vamos falar que pastor flagrado agredindo mulher grava novo vídeo ao lado dela e ameaça processar quem publicou. Eu fico intrigado como é que essa senhora, a senhora Graziella, ainda está com esse rapaz. Gente, é uma falta, não é nem assim, uma falta de amor próprio. Existem hoje muitas e muitas entidades que podem ajudar as mulheres. Então, mulher, não sofra um dedo na tua cara. Jamais. Isso é um absurdo sem tamanho. Crianças, temos tempo para discutir mais um único assunto. Eu quero saber o seguinte: vamos falar sobre Carol Conká ou vamos falar sobre o fato do arcebispo de Natal que não quis dar entrevista porque achou que ela era uma sacanagem homossexual? Eu não sei quem é Carol Conká, então eu voto no arcebispo. Marco? Não, o que vocês acharem melhor aí, o que vocês acharem melhor. Bom, Carol Conká ou arcebispo? Então a gente não vai falar da Carol Conká, a curitibana que está aí movendo mudos e fundos, passando muita vergonha lá.
ela já perdeu... Não é curitibana, ela é de Colombo. Não me coloque no meio disso aí. A gente grava em Curitiba, certo? A gente grava em Curitiba, tá, mano? A gente prefere... Se a gente pode se distanciar, a gente distancia. De Colombo, cidade do lado. Enfim, Tramujas, ela entrou para concorrer ao prêmio de 1,5 milhão e já perdeu cerca de 5 milhões de reais em patrocínios e participações. Eu acho que o Paulo Guedes está fazendo aí o financeiro dela, né? Está fazendo a escola. Inteligente ela não é, pelo jeito, né? Essa conta não fecha, né? Não fecha de jeito nenhum. E agora perdeu até o fã-clube dela. Perdeu? Ela perdeu um fã-clube. Tinha um fã-clube que colocaram na página dela, depois até posso te passar o link, falando que pelas ações dela, eles estavam envergonhados e não gostariam de fazer mais parte disso, e a página estava sendo encerrada. Da Piedade. Estamos aqui na última noite do novenário de Nossa Senhora da Piedade. Cara, olha a cara da arcebispo metropolitano de Natal, Dom Jaime Vieira Rocha, e nós tivemos a graça de presidir a última noite de novena aqui na nossa paróquia. Dom Jaime, eu queria saber do senhor qual é a sensação de participar aqui da festa da Virgem da Piedade. Eu não estou gostando dessa entrevista, não. Estou achando que estão me usando para ridicularizar, é? Não sei. O senhor quer que a gente faça como? Não, deixa estar. Muito obrigado. Muito bem. Deus abençoe. Então, para encurtar a conversa, o que aconteceu? Tava lá, esse rapaz é um membro ativo da comunidade. Ele é responsável pela PASCOM, que é a pastoral da comunicação ali da igreja. E ele tem essa voz um pouco mais anasalada, por assim dizer. Esse jeitinho peculiar. Vamos combinar. Diferente, né? E o arcebispo aí não conhecia o rapaz. Não sabia de quem se tratava e estava fazendo ali uma visita. E o rapaz todo emocionado, de verdade, fazendo uma entrevista ali para as redes sociais da paróquia dele, e aí foi surpreendido. Depois o bispo ligou pedindo desculpa, o rapaz aceitou as desculpas, ele disse que não quer mais falar sobre isso, porque... Mas realmente, rolou um preconceito ali meio aparente. Rolou não, Jason? Com certeza. Pô, eu fiquei com dó do rapaz, cara. Dava pra ver que ele tava empolgado, cara. Que, tipo, ele tava participando daquele momento, ele tava genuinamente feliz, cara. E daí o arcebispo vai lá e... Cara, eu acho que a definição de jogar um balde d'água fria numa pessoa foi atualizada com sucesso. Marco, preconceito ali, você achou? Nossa, o que o Geiso falou mesmo, é que nem um jornalista esportivo ter uma exclusiva com o Neymar. O cara tava ali, todo empolgado, era o ápice da carreira dele ali. O que me surpreendeu muito foi a educação dele, né? A educação dele que continuou. Você quer tirar o lapela, então? Você quer te fazer sem o lapela? Essa coisa, eu tô tentando dar uma driblada ali na situação. Mas muito triste. E com certeza rolou, não tenho dúvida disso. A despeito, né, Tramujas, que o arcebispo não foi, assim, mal educado. Ele falou, olha, eu acho que vocês estão me ridicularizando, eu vou nessa, valeu, um abraço, tchau. Olhando esse trecho, às vezes, óbvio, a primeira leitura é que houve, sim, um certo preconceito, mas a gente também não sabe que o próprio arcebispo já não deve ter passado. Será que em algum momento esse arcebispo não foi, de fato, ridicularizado por alguém? Entrevistado pelo Pânico, né? Depois sou eu que passo o pano, né? Eu que sou o passador de pano aqui, né? De fato, não dá para saber exatamente qual foi Claro que o olhar do arcebispo diz muito. O olho dele cresceu absurdamente quando ele começou a escutar o afinar da voz, mas ele pode ter passado, sim, por um momento meio difícil e isso inibiu o de seguir. Me desculpe, nada a ver. Nada a ver. Porque não existia pergunta capciosa nenhuma, certo? Existia uma coisa normal, ainda mais nos dias de hoje que as pessoas estão saindo mais do armário, estão se achando na sua sexualidade, eu acho correto,
tá? Então, para mim, isso é só realmente preconceito. E eu digo, às vezes, até preconceito no âmbito da palavra, de preconceito mesmo. Talvez existia ser aquela coisa maldosa, né? Maldosa dele, mas que realmente ele teve um olhar meio estranho ali. Não soube. Extremamente infeliz. Realmente. Eu fui da pastoral da juventude da igreja, né? Inclusive os filhos do Geiso confundiram a minha voz com a do Greca, né? Essa semana passada. Olha que maldade. Pois é. Você foi coroinha, aí? Não cheguei a ser coroinha. Não? E, assim, é quase impossível você chegar perto do bispo. É muito difícil. Ele é uma figura realmente que, quando você está envolvido ali em toda aquela questão da Igreja Católica, etc., você realmente se sente privilegiado em estar ali na posição daquele menino. Acho que o bispo poderia, levando em conta a passação de pano do Tramujas aí, então, chama o moleque lá para a diocese, põe ele no estúdio, fala aí, meu querido, vamos fazer entrevista, vamos transmitir aqui pelas redes sociais aqui da diocese, então, vamos junto aí, beleza? Desculpa, eu estava meio atribulado aquele dia, mas ele acabou não fazendo. Eu acho o Tramujas que ele nem se arrependeu muito, não. Eu acho que ele deixou ele por isso mesmo e ok. Crianças, muito obrigado pela presença de vocês. Segunda-feira que vem, 8h30 da noite, nós estamos em volta aqui nas nossas lives. Curta a nossa página e você do podcast assine o nosso canal. Vou deixar você com a festa do Covidão, que não deu tempo da gente mostrar em maiores detalhes, mas a gente termina com a festa do Covidão. Um abraço, obrigado e até semana que vem. Tchau. Beijo, não. Um abraço. Olha lá, Joyce Hasselman. Toda pintada. Com vestido emprestável. Mas quem pagou foi a gente mesmo, né? E ela não queria aparecer. Olha, me dá vontade de ter um Covid no meio do